Sabe, ordenar uma lista parece uma coisa bem simples, né? A gente faz isso o tempo todo, seja com a playlist de músicas ou com os contatos no celular. Só que por trás dessa tarefa do dia a dia, existe um verdadeiro campo de batalha da computação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos imaginar o seguinte cenário. A gente recebe uma lista com o nome de 85 mil alunos. É enorme que não acaba mais. Colocar tudo isso em ordem alfabética é um desafio de verdade. E o jeito que um computador faz isso pode fazer uma diferença absurda no desempenho. Tá, então por onde a gente começa? O mais natural é pensar como uma pessoa faria, certo? Provavelmente a gente ia procurar o primeiro nome da lista alfabética, sei lá, Ana. Colocar no topo, depois procurar o segundo e por aí vai. Pois é, essa nossa lógica intuitiva, ela tem nome no mundo da programação. É o Selection Sort, ou ordenação por seleção. Ele é um dos algoritmos mais básicos justamente por isso, porque ele imita o nosso jeito de pensar. É metódico, é direto ao ponto e, olha, super fácil de entender. A lógica dele é exatamente essa, bem passo a passo. O algoritmo olha a lista inteira, acha o menor valor e, pá, joga para a primeira posição. Beleza. Agora ele ignora essa posição e faz a mesma coisa com o resto da lista. A cada passo, a parte ordenada cresce e a bagunçada diminui, até que tudo está no seu lugar. Simples, né? Pois é, simples até demais. E aqui que a conta chega. Essa simplicidade toda tem um custo, e não é um custo baixo, não. Quando a gente aplica essa mesma lógica naquela nossa lista gigante de 85 mil nomes, a realidade da computação bate forte. E o custo é esse número aí na tela, mais de 7 bilhões e 200 milhões. Essa é a quantidade de comparações que o Selection Sort precisa fazer para ordenar os 85 mil nomes. Para um computador de hoje, isso não é só muito tempo. Dependendo da máquina, isso pode levar horas, para uma tarefa que parecia tão boba. Na ciência da computação, a gente chama isso de complexidade O de n ao quadrado. É um nome meio chique para dizer uma coisa bem assustadora. O tempo de execução cresce de forma exponencial. Se a gente tem n itens, o trabalho vai ser n vezes n. Ou seja, se a lista dobra de tamanho, o tempo para ordenar não dobra, ele quadruplica. É uma estratégia que vira uma bola de neve muito, muito rápido. Bom, tá claro que a gente precisa de um plano melhor. E se, em vez de ficar passando pela lista inteira várias e várias vezes, a gente quebrasse ela em pedacinhos? É aqui que entra uma das ideias mais poderosas que existem na computação. A estratégia de dividir para conquistar é exatamente o que o nome diz. A ideia é pegar um problemão gigante e ir quebrando, quebrando, quebrando em partes cada vez menores, até elas ficarem ridículas de fáceis de resolver. Depois, é só juntar as soluções desses pedacinhos para resolver o problema original. É genial! E essa estratégia brilhante que está por trás de algoritmos profissionais, como o Merge Sort e o Quick Sort. Em vez de fazer bilhões de operações, eles usam uma matemática muito mais esperta. A complexidade deles é O de n log n. Isso quer dizer que, se a lista dobrar de tamanho, o trabalho aumenta só um pouquinho, ele não quadruplica. Os dois são incrivelmente rápidos, mas eles chegam lá por caminhos diferentes. E aí, como escolher entre os dois? Então, bora para o nosso duelo final. A velocidade média deles parece a mesma, mas o segredo, como sempre, está nos detalhes. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Velocidade média, empate técnico. Os dois são ótimos. Mas olha só o pior cenário. O Merge Sort se mantém constante, super confiável. Já o Quick Sort, em algumas situações bem raras, pode despencar e ter aquele mesmo desempenho horrível do Selection Sort. Então, por que alguém escolheria o Quick Sort? A resposta está na última linha, uso de memória. O Merge Sort precisa criar uma cópia da lista para trabalhar, o que gasta mais memória. Já o Quick Sort não, ele se vira com a lista original, no local. E esse é o dilema, a troca fundamental. Pensa assim, o Merge Sort é tipo um corredor de maratona, super consistente e confiável, mas ele precisa de mais garrafinhas de água no caminho, no caso, mais memória. Já o Quick Sort é o velocista. Na maioria das vezes, ele é absurdamente rápido e econômico, mas ele pode tropeçar e ter um dia ruim se a pista não estiver ideal. E tudo isso leva a gente para a grande lição dessa história toda. A pergunta nunca foi qual algoritmo é o melhor, e sim qual deles é o melhor para essa situação específica. A escolha sempre vai depender das limitações do projeto. Por exemplo, estamos criando algo para um sistema com pouquíssima memória, tipo um relógio inteligente. O Quick Sort, que economiza memória,
provavelmente a melhor pedida. Agora, se a prioridade máxima é ter um tempo de execução garantido, sem surpresas e memória não é problema, aí o Merge Sort, com sua performance estável, é a escolha mais segura. Então, fica aí a reflexão. No fim das contas, não se trata de achar uma solução mágica que sirva para tudo, mas sim de entender as ferramentas que a gente tem e o que a gente ganha e perde com cada uma. Saber quando a simplicidade resolve e quando é preciso buscar algo mais sofisticado. Isso sim é o que define a boa engenharia. E honestamente, isso é bem mais interessante do que só procurar a resposta mais rápida.